Isto não é um alerta, é uma mudança de poder que já aconteceu. 500 mísseis intercontinentais, invisíveis, imparáveis e apontados para o mundo. A questão não é se algo vai acontecer. A questão é, quem será o primeiro a reagir e quando? Boa noite. O que vamos relatar a seguir não é um desdobramento menor ou um exagero da imprensa. É, com toda a probabilidade, a mais relevante transferência de armas da história moderna do Oriente Médio. E o mais perturbador, a comunidade de inteligência ocidental falhou em detectá-la até que já estivesse concluída. Estamos falando de 500 mísseis balísticos intercontinentais Hwasong-18, o mais avançado sistema de combustível sólido que a Coreia do Norte produziu até hoje. Durante seus testes em 2023, este míssil demonstrou um alcance superior a 15 mil quilômetros, suficiente não apenas para atingir Israel ou bases americanas na região, mas até mesmo o território continental dos Estados Unidos. 500 unidades foram transferidas em uma operação logística secreta de escala e audácia extraordinárias. Hoje, estes sistemas estão distribuídos em instalações subterrâneas reforçadas em território iraniano, prontos, operacionais e potencialmente armados. E é importante ressaltar o número: 500. Os Estados Unidos mantêm aproximadamente 400 mísseis Minuteman, 3 em toda a sua força nuclear terrestre. Isto significa que o Irã recebeu um número que excede todo o inventário estratégico terrestre de Washington. E há uma diferença crucial. Os mísseis Minuteman estão em silos fixos, localizados e conhecidos há décadas. Os Hwasong-18, no entanto, são móveis. Eles se movem, se escondem, podem ser reposicionados dentro do vasto território iraniano, o que complica qualquer tentativa de ataque preventivo ao ponto de torná-la praticamente inviável sem inteligência em tempo real, que hoje não existe. Israel despertou para uma realidade estratégica completamente diferente. A vantagem militar qualitativa que Washington garantiu por décadas foi, em termos práticos, anulada por um único acordo entre dois estados sancionados que o Ocidente tentou manter separados por anos. A pergunta que agora domina as reuniões de emergência em Tel Aviv, Washington e Riad não é se isto aconteceu. Isso já foi confirmado por meio de imagens de satélite, interceptações e fontes humanas. A pergunta real e profundamente desconfortável é outra. O que acontece agora? O que Israel faz diante de um adversário com 500 mísseis balísticos intercontinentais capazes de carregar ogivas nucleares apoiados por sistemas de guiagem para os quais não existe defesa eficaz na região? O que os Estados Unidos fazem quando sua arquitetura de dissuasão, construída ao longo de meio século, deixa de ser suficiente da noite para o dia? Esta análise aborda precisamente isso. Como a transferência ocorreu? Por que a inteligência ocidental falhou? O que o Hwasong-18 realmente representa? E, acima de tudo, quais implicações estratégicas se estendem de Israel para a ordem global? Porque a verdade é clara, o mundo mudou na noite passada, e é crucial entender exatamente em que consiste essa mudança. 3 perguntas guiarão esta análise. Primeiro, como a Coreia do Norte e o Irã conseguiram executar uma transferência desta magnitude sem provocar uma resposta ocidental? Segundo, o que essa capacidade implica para a defesa de Israel e para a projeção de poder dos Estados Unidos na região? E terceiro, com o Irã agora em posse de uma das maiores forças de mísseis intercontinentais móveis do mundo, que opções reais restam sobre a mesa? As respostas não são tranquilizadoras, mas são necessárias. Para entender como esta operação foi executada sem ser detida, é preciso aceitar 2 realidades simultâneas: as limitações reais da inteligência ocidental contra operações altamente compartimentadas e o nível de precisão e sigilo com que o Irã e a Coreia do Norte planejaram esta transferência. A transferência do Hwasong-18 não foi um movimento improvisado ou uma operação de última hora. Foi o resultado de uma relação estratégica entre a Coreia do Norte e o Irã, que vem se consolidando há mais de uma década. Essa cooperação se intensificou notavelmente após o colapso do acordo nuclear JCPOA em 2018 e atingiu um novo patamar após o sucesso demonstrado por Pyongyang na transferência de munição de artilharia para a Rússia no contexto da Ucrânia. Aquela operação não apenas gerou receita, mas também confirmou algo muito mais relevante: que transferências de armas em grande escala podem ser executadas com sucesso, mesmo sob vigilância ocidental. O desenho logístico desta operação
explorou 3 fraquezas-chave no sistema de inteligência ocidental com precisão cirúrgica. A primeira foi geográfica. A principal rota de transferência foi realizada por terra, cruzando o território chinês com autoridades que, no mínimo, não intervieram, continuando em direção à Ásia Central e, finalmente, utilizando corredores sob controle iraniano e permissões de trânsito russas para o noroeste do Irã. Esta rota evitou deliberadamente os pontos críticos onde os Estados Unidos concentram suas capacidades de interdição, rotas marítimas monitoradas e o espaço aéreo sob vigilância constante. Em termos claros, a operação moveu-se pelo único espaço onde o Ocidente não estava olhando com intensidade suficiente. E essa omissão não foi acidental, mas política. Nenhuma autoridade americana havia autorizado a priorização de inteligência sobre o território chinês no nível necessário para detectar uma operação terrestre desta magnitude. A segunda vulnerabilidade foi o tempo. A transferência não ocorreu de uma só vez, mas em múltiplas fases distribuídas ao longo de 14 meses. Cada remessa individual foi deliberadamente mantida abaixo do limiar que teria acionado alertas imediatos nos sistemas de análise dos Estados Unidos. Nenhum movimento isolado parecia significativo o suficiente. Somente quando os dados de todas as remessas foram integrados, a escala completa foi revelada, mas a essa altura a operação já havia sido concluída. A terceira foi a dissimulação, aqui em seu sentido estratégico mais sofisticado. Equipes técnicas norte-coreanas e iranianas mantiveram padrões de atividade completamente normais em instalações de produção e armazenamento conhecidas. As imagens de satélite não mostraram anomalias. Enquanto isso, a transferência real foi realizada a partir de instalações secundárias, em muitos casos desconhecidas pelos serviços de inteligência ocidentais ou protegidas por operações de dissimulação eletrônica projetadas para ocultar qualquer assinatura detectável. O resultado é difícil de ignorar. A comunidade de inteligência mais bem financiada e tecnologicamente avançada do mundo não detectou uma transferência de 500 mísseis balísticos intercontinentais até que eles já estivessem dentro do território iraniano, distribuídos em instalações fortificadas e dispersas e, na prática, fora do alcance de uma resposta militar convencional imediata. Quando a transferência foi finalmente confirmada, seções de emergência foram ativadas em Washington, Tel Aviv, Londres e em todas as capitais do Golfo com presença militar americana. No entanto, o que emergiu dessas reuniões não foi uma estratégia clara, mas algo muito mais inquietante. O reconhecimento de que não há solução limpa. Toda opção disponível envolve custos estratégicos, militares ou políticos de uma magnitude que simplesmente nenhum governo ocidental está preparado para assumir neste momento. A resposta oficial do Irã foi, como muitas vezes acontece, contida na linguagem, mas contundente em suas implicações. Teherã não organizou grandes anúncios ou celebrações públicas, permitiu que a informação vazasse por canais de inteligência e deixou que o impacto falasse por si mesmo. E essa decisão não foi coincidência. Foi um sinal calculado de confiança estratégica, uma forma de comunicar sem palavras que o objetivo já foi alcançado e que nenhuma reação subsequente pode revertê-lo. Em termos políticos e militares, esse silêncio diz mais do que qualquer discurso. O Hwasong-18 não é apenas mais um avanço incremental na tecnologia balística, é, em termos estritos, uma mudança geracional. E entender por que este sistema altera tão profundamente o equilíbrio estratégico requer a análise de seus 4 pilares técnicos: propulsão, alcance, guiagem e capacidade de sobrevivência. Vamos começar pela propulsão, onde reside a mudança mais significativa. Sistemas anteriores, tanto norte-coreanos quanto seus derivados desenvolvidos no Irã, usavam combustível líquido. Este tipo de tecnologia, embora eficaz, tem uma limitação crítica. Requer um processo de abastecimento antes do lançamento que pode durar horas. Este processo gera sinais térmicos e químicos detectáveis, oferecendo uma janela de oportunidade para ataques preventivos. Por décadas, esta tem sido a base da doutrina de preempção tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. Detectar a preparação e destruir o sistema antes que ele se torne operacional. O Hwasong-18 elimina completamente essa vulnerabilidade. Ele usa um sistema de combustível sólido de 3 estágios, o que significa que o míssil está pronto para ser lançado a qualquer momento, sem necessidade de preparação visível. Um lançador móvel pode receber a ordem, erguer o míssil e lançá-lo em questão de minutos. A assinatura térmica pré-lançamento é mínima,
e aparece tarde demais para permitir uma resposta eficaz. Isto não é uma melhoria marginal, é uma transformação estrutural. Contra sistemas de combustível líquido, a preempção era difícil. Contra um sistema de combustível sólido, móvel e disperso, é praticamente inviável. O segundo elemento é o alcance, e suas implicações são ainda mais amplas. Testes realizados em 2023 confirmaram que o Hwasong-18 pode superar 15 mil quilômetros. Em termos estratégicos, isso significa que qualquer ponto dentro do Irã pode servir como plataforma de lançamento para atingir não apenas Israel ou bases americanas no Oriente Médio, mas também capitais europeias e até mesmo o território continental dos Estados Unidos. O Irã, até agora uma potência regional em termos militares, adquire imediatamente uma capacidade de projeção global, não como uma aspiração, mas como um fato operacional. O terceiro componente é o sistema de guiagem, e é aqui que ocorre uma ruptura direta das defesas existentes. O Hwasong-18 emprega navegação inercial combinada com navegação estelar. Isso significa que ele não depende de GPS ou de qualquer sinal externo suscetível a interferências. Em um ambiente onde os Estados Unidos têm usado sistematicamente a guerra eletrônica para degradar a precisão de sistemas inimigos, este míssil é, na prática, imune. Não se pode interferir no que não depende de sinais externos. O míssil se orienta usando as estrelas, e como é evidente, as estrelas não podem sofrer interferência. Em termos de precisão, as análises estimam uma margem de erro entre 100 e 150 metros para ogivas convencionais. Do ponto de vista militar, esse número é mais que suficiente para garantir a destruição de alvos urbanos ou infraestrutura crítica. E no caso de uma ogiva nuclear, a precisão deixa de ser um fator determinante. O alvo simplesmente cai dentro do raio de destruição. O quarto elemento é a capacidade de sobrevivência na fase final, onde os sistemas defensivos deveriam, teoricamente, ter sua última chance. O Hwasong-18 é equipado com um veículo de reentrada manobrável. Isso significa que, durante sua descida em velocidade hipersônica, ele pode alterar sua trajetória, complicando enormemente qualquer tentativa de interceptação. Sistemas como o THAAD, implantado pelos Estados Unidos, ou o Arrow Trace, desenvolvido por Israel, foram projetados para interceptar trajetórias balísticas previsíveis. Quando o alvo pode manobrar na fase terminal, a probabilidade de interceptação é significativamente reduzida. Não é que esses sistemas sejam inúteis, é que eles não foram projetados para este tipo de ameaça. E agora, o fator que muda toda a equação, a escala. Não estamos falando de 1 ou 10 mísseis, estamos falando de 500. 500 lançadores móveis dispersos por todo o território iraniano. 500 sistemas que não podem ser localizados com precisão em tempo real. 500 vetores que não podem ser neutralizados antes do lançamento e que, em muitos casos, não podem ser interceptados de forma confiável uma vez em voo. Esta não é uma ameaça que pode ser resolvida com ajustes técnicos ou melhorias incrementais na defesa. É uma situação que força um repensar completo dos princípios fundamentais do planejamento estratégico, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos. A isso se soma um elemento adicional, a ambiguidade nuclear. O Irã não confirmou nem negou se estes sistemas estão equipados com ogivas nucleares. Mas essa ambiguidade, longe de ser uma fraqueza, é em si uma ferramenta de dissuasão. Qualquer planejador militar que observe o lançamento de um Hwasong-18 deve assumir o pior cenário. Cada míssil poderia ser nuclear, e essa incerteza condiciona cada decisão de resposta. Em estratégia, a ambiguidade calculada pode ser tão poderosa quanto a capacidade real. O Irã não adquiriu apenas um sistema de armas, adquiriu uma posição de dissuasão em larga escala, e isso muda irreversivelmente o cálculo de todos os atores envolvidos. O alcance do Hwasong-18, confirmado em mais de 15 mil quilômetros durante seus testes, redefine imediatamente o mapa estratégico. De qualquer ponto do território iraniano, este sistema pode atingir Tel Aviv, bases americanas em toda a região, capitais europeias e até mesmo, em condições ideais, alvos dentro do território continental dos Estados Unidos. O Irã, que até agora operava como uma potência regional, adquire de fato uma capacidade de ataque global. Isto não é uma projeção futura ou uma ambição política. É uma realidade operacional imediata. O sistema de guiagem constitui a terceira dimensão desta ameaça e provavelmente a mais disruptiva para as arquiteturas defensivas atuais. A Coreia do Norte fez progressos consideráveis neste campo
impulsionada tanto pelo acesso a conhecimento técnico externo, quanto pela pressão para desenvolver suas próprias soluções sob sanções prolongadas. O Hwasong 18 combina navegação inercial com navegação estelar, permitindo que opere de forma completamente independente de sistemas como o GPS. Isso tem uma consequência direta. As capacidades de guerra eletrônica dos Estados Unidos, projetadas para interferir ou degradar sinais de satélite, são ineficazes. Em termos simples, não se pode bloquear o que não depende de sinais externos. O míssil navega guiando-se pelas estrelas, e essa referência não pode ser alterada. A precisão estimada, com uma margem de erro entre 100 e 150 metros, é mais que suficiente para garantir a destruição de alvos urbanos ou infraestrutura crítica. Em cenários com ogivas nucleares, a precisão deixa de ser relevante. O alvo cai dentro do raio de devastação. A dimensão crítica final é a capacidade de sobrevivência na fase terminal. O Hwasong 18 incorpora um veículo de reentrada manobrável capaz de executar movimentos evasivos em velocidades hipersônicas durante sua descida. Este elemento complica substancialmente qualquer tentativa de interceptação. Sistemas como o THAAD, implantado pelos Estados Unidos, ou o Arrow Trace, a pedra angular da defesa estratégica de Israel, foram projetados para interceptar trajetórias balísticas relativamente previsíveis. Quando o alvo pode modificar seu curso na fase final, a probabilidade de sucesso diminui significativamente. E é aqui que a escala se torna decisiva novamente. Este não é um sistema isolado, mas uma força composta por 500 unidades. 500 lançadores móveis, dispersos e difíceis de rastrear. 500 vetores que não podem ser neutralizados antes do lançamento e que, uma vez em voo, representam um desafio extremo até para os sistemas mais avançados disponíveis. Este cenário não pode ser enfrentado através de melhorias incrementais. Exige uma revisão completa das premissas estratégicas sobre as quais as defesas de Israel e a presença militar dos Estados Unidos na região foram construídas. A esta equação se soma um elemento de incerteza deliberada, a dimensão nuclear. O Irã não confirmou se estes mísseis estão equipados com ogivas nucleares, mas também não o negou. Essa ambiguidade é, em si, uma ferramenta de dissuasão. Da perspectiva de qualquer planejador militar, cada lançamento deve ser tratado como potencialmente nuclear, e essa possibilidade condiciona todas as respostas, elevando o risco de escalada a cada decisão. Em termos estratégicos, a ambiguidade controlada é uma forma de poder. O Irã não adquiriu apenas capacidade militar, mas também influência psicológica sobre o processo de tomada de decisão de seus adversários. O resultado é claro. A equação de segurança regional mudou estruturalmente, e com ela, as margens de erro foram drasticamente reduzidas. Agora, ao analisar a resposta de Washington, o que emerge não é uma estratégia definida, mas uma paralisia calculada, não por falta de capacidade, mas pela ausência de opções viáveis sem consequências extremas. A primeira opção, um ataque militar direto contra as instalações iranianas, parece lógica na superfície, neutralizar a ameaça antes que possa ser usada. No entanto, esta opção enfrenta um problema fundamental, a dispersão. Não existem alvos únicos ou concentrados. Estamos falando de 500 lançadores móveis distribuídos por todo o território iraniano, capazes de se reposicionar constantemente. Para alcançar um impacto significativo, seria necessário um esforço militar massivo, sustentado por dias ou até semanas, direcionado não apenas contra os mísseis, mas contra toda a infraestrutura logística e de comando do Irã. Isso não seria uma operação cirúrgica, seria na prática uma guerra aberta. E uma guerra com o Irã implica consequências imediatas. O fechamento do Estreito de Hormuz, ataques coordenados de aliados regionais como o Hezbollah ou os Houthis, e ofensivas diretas contra bases americanas na região. O custo econômico global seria na casa dos trilhões de dólares em questão de semanas, o custo humano, potencialmente devastador. A segunda opção, operações secretas, provou-se eficaz no passado. Sabotagem, ciberataques, eliminação de pessoal-chave. No entanto, essas estratégias operam em escalas de tempo prolongadas. Elas podem degradar capacidades ao longo do tempo, mas não eliminam uma ameaça que já está implantada e operacional. A terceira opção, pressão diplomática e sanções, carece de credibilidade neste contexto. O Irã não investiu décadas para alcançar essa capacidade, apenas para entregá-la sob pressão.
De sua perspectiva, este arsenal é precisamente o mecanismo que garante sua segurança contra ameaças externas. A quarta opção, reforçar os sistemas de defesa, é politicamente viável, mas estrategicamente limitada. Mesmo com implantações adicionais de sistemas THAAD ou interceptadores navais, o problema é matemático. 500 mísseis excedem em muito a capacidade de interceptação disponível, e além disso, cada interceptador custa significativamente mais do que os mísseis que visa deter. A quinta opção, a negociação direta, é provavelmente a única que evita uma escalada imediata, mas é também a mais difícil de aceitar politicamente. Implica reconhecer que o Irã alcançou uma posição de dissuasão eficaz, e esse reconhecimento tem um custo doméstico que poucas administrações estão dispostas a pagar. Portanto, o que vemos em Washington não é inação, mas uma forma de contenção temporária. Movimentos militares visíveis, declarações firmes, mas sem uma intenção operacional decisiva. É, em essência, uma estratégia de espera. O problema é evidente. Esperar não resolve o equilíbrio estratégico, apenas o congela enquanto ele evolui. E nesse intervalo, a margem de erro diminui ainda mais.